Muitos que acompanham o canal gostaram do vídeo das curiosidades sobre a Tomi, então hoje é a vez de Uzumaki. No capítulo Mosquitos do mangá, os insetos aparecem misteriosamente em um hospital, onde eles voam de uma forma bem diferente, pois eles voam em espiral, o que remete fortemente ao Katori Senko, o famoso repelente japonês em forma de espiral. E essa aqui possivelmente você não sabe, mas Uzumaki possui dois jogos que foram lançados exclusivamente para a plataforma da Bandai, a WonderSwan, que foi o concorrente do Game Boy na época. Ambos lançados em 2000, o primeiro, chamado Denshi Kaikihen, conta sobre os acontecimentos do mangá, enquanto o segundo jogo, chamado Noroi Simulation, se trata de um simulador, onde o jogador era o encarregado de propagar a maldição da espiral pela cidade. E sim, você pode facilmente jogar os jogos via emulador, mas lembrando que estão todos em japonês, ok? E como estamos falando dos anos 2000, não podemos esquecer do filme Uzumaki dessa época. E um fato interessante sobre ele é que o autor aparece no filme. Sim, Junji Ito aparece, mas infelizmente não fisicamente. Mas ainda assim podemos ver uma foto dele na delegacia, onde o mesmo está sendo procurado. Agora voltando ao mangá, outra curiosidade é a incógnita que gira em torno da origem da maldição. Pois sabemos que é de uma civilização antiga, mas não sabemos se é uma civilização humana, alienígena ou talvez até cósmica, que deixou a maldição. Isso porque no capítulo bônus, também conhecido como capítulo perdido, conta sobre a existência de espirais vindas de outras galáxias, que na verdade as espirais são as galáxias. Sofrimento e espirais são quase sinônimos, pois ninguém saiu de lá ileso. Mas uma pessoa que facilmente podemos dizer que foi uma das que mais sofreram é Shuichi. Isso porque ele, além de perder seu pai daquela forma trágica, infeliz e irracional, e em seguida sua mãe que vem a ficar perturbada e também morrer, ele literalmente é um dos personagens mais úteis da obra. Já que ele, além de lutar constantemente contra a influência da espiral, simultaneamente ele também dá todo o seu sangue para proteger Kiri. E nessas imagens aqui podemos ver o quão acabado e perturbado ele vai ficando com o decorrer do mangá. Lembram do capítulo O Caracol? Esse definitivamente é o capítulo que dá início ao mundo grotesco de Uzumaki. E nele vemos Katayama, um jovem rapaz que sempre chega atrasado na escola por ser muito lento, e sua lentidão vai ficando cada vez maior a cada dia que vai se passando, até que ele finalmente chega irreconhecível na escola, como um caracol gigante. Mas ele não é o único, pois Tsumura é o valentão da classe e consequentemente ele também vai se tornando um, de tanto bullying cometido direcionado ao Katayama. Mas aqui está a curiosidade, e também uma cena bem bizarra, onde vemos Katayama e Tsumura como caracóis, acasalando. O que é um tanto incomum, já que ambos são homens, porém no mundo dos caracóis não existe essa coisa de macho e fêmea, apenas hermafroditas, então cada caracol possui ambos os sexos. O que não é uma curiosidade muito relevante porque o próprio mangá já explica isso, mas vale ressaltar para algumas pessoas que saibam disso, que essa informação não é fictícia. Expansão de domínio. Essa frase vai no fundo da alma. E caso ainda não tenha assistido Jujutsu Kaisen, na obra ficamos diante de uma técnica muito curiosa e poderosa chamada Uzumaki. Uma referência claríssima ao mangá do Junji Ito, mas ainda assim não por causa de seu nome, como também sua aparência. E como podem ver aqui, quando Suguro usa a técnica, uma imagem muito semelhante ao corpo do pai do Shuichi, morto, aparece. E a técnica realmente se trata de uma homenagem ao Junji Ito, tanto que o mesmo permitiu o uso de sua propriedade intelectual. E voltando a falar de jogos, esse que estão vendo no fundo é o World of Horror, um jogo 100% desenhado em um bit no Microsoft Paint. Ele se trata de um jogo de terror baseado em Uzumaki, do Junji Ito, óbvio, e no universo de HP Lovecraft. Então nele são mencionados deuses antigos que estão despertando e lendas do folclore japonês, tudo em Shiokawa, uma cidade localizada em Fukushima. Ele foi devidamente lançado no dia 19 de outubro desse ano para PC.